Fala investidores, beleza? Rafa Investidor trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, galera, vou falar aí quanto que eu tô recebendo, como que está meus dividendos. Comecei com 16 anos e quanto que eu tenho hoje com 18 anos, 2 anos depois de ter começado a investir. Comecei lá em 2022, no começo de novembro, recebi os primeiros dividendos em dezembro e hoje estou aqui trazendo um vídeo para vocês, muito legal. Comecei em 2022, acho um fato bem interessante aí. Hoje com 18 anos, abrindo minha carteira, tenho 16.877, tô com uma queda na minha carteira de R$ 898. Então, isso acaba sendo muito problemático hoje, mas eu vou entrar mais em detalhes dentro desse vídeo. Peço o like de vocês, para quem não é inscrito, peço que se inscreva também, acho muito interessante. E é isso, galera, vou abrir aqui meu total investimento e vou falar com vocês nesse vídeo. Nesse período de 12 meses eu tive um rendimento positivo de R$ 168. Mostrando aqui, ó, comecei em abril com 18 mil e veio caindo, então é algo bem problemático que está na minha carteira. Tem os motivos, né, galera? Hoje, aqui no momento de outubro, a carteira de todos praticamente está em queda. Muito difícil não ter algum fundo imobiliário que não está em queda. Vou mostrar para vocês os que estão mais caindo, mas de verdade todos os fundos estão caindo. Tinha alguns fundos que estavam com 200 positivo e hoje tá R$ 10 positivo, como o próprio Betal 11. Então tem bastante fundos aí que estão em queda, sim, e tem outros fundos que estavam lá em cima e voltaram a cair. Então por isso que minha carteira está tão negativa. Aqui, ó, o DCRA 8,23. Tem alguns fundos que eu já tenho há mais tempo na minha carteira. 2 anos de investimento, eu consegui uma bela experiência nesse ramo, então eu consigo atribuir várias características da minha carteira, que eu tenho noção do que eu não tinha antes. Então hoje eu tenho uma noção muito mais avançada do que eu tinha antes para analisar um fundo imobiliário, analisar uma ação. Então eu consigo hoje saber sobre o que é preço sobre o valor patrimonial, por exemplo, o dividend yield, o dividend yield on cost, o IPO, entre outros, galera. Tem um KNCR aqui também que dá para mim fazer a venda, mas talvez tenha que declarar, né? Porque aqui é que ele anunciou. Nossa, galera, ele anunciou outra cota que é KNCR 12, que depois vira KNCR 11. Então, com isso, acaba, tipo, novas cotas. O fundo faz novas cotas, anuncia, e como eu tenho 5, tenho direito a uma compra. Se eu quiser vender, eu também tenho que declarar em cima disso, se eu não me engano, acima de R$ 5. Então, é algo aí que tem que ser um pouco mais estudado. Não vale a pena, porque tá 103 e pouco. Tem aqui no aplicativo da Fini, galera. Inclusive, o Viur foi um dos primeiros fundos aí que eu comecei a investir. Aqui, ó, olhando o KNCR, tem aqui, ó, emissão de cotas, subscrição, galera. Emissão de novas cotas. Tá de R$ 103,52. Pagar um realzinho a menos não vale a pena, né, galera? Ainda mais pro meu preço médio, que está de R$ 97. Então acaba não valendo a pena comprar tão acima assim. Mas para quem tem com preço médio lá mais alto, pensa sim comprar essa subscrição. Tem o Petrobras também, que de verdade, galera, já me pagou mais de... Eu acho que já me pagou mais de 100 reais aqui só de dividendos, desde quando eu tenho na minha carteira. Os últimos 6 meses é o que tá contando, porque eu fiz 18 anos e transferi de uma carteira para outra e acabou dando como carteira nova, né? Porque antes eu investia pelo celular da minha mãe, pela conta da minha mãe, na verdade. Tem o RZTR também, que é um fundo que eu tenho há bastante tempo na carteira. Sanepar, que é ação, Taesa, ação, Transmissão Paulista, ação também em queda aqui de R$ 41. Taesa, R$ 28 também de queda. VGHF, 165 de queda. Vigia, R$ 24 de queda. XPLG, R$ 36 de queda. XPML, R$ 12 de queda. Então todos os fundos aqui na minha carteira estão em queda. Não tem nenhum fundo, tem sim. Tem três fundos que estão em alta, né, que estão acima do seu preço sobre o valor, do seu preço médio da minha carteira, né, são apenas 3, que é o CPTS, esse é o Sanepar também, está um pouco acima. Então são 4 fundos, 4 ativos que eu tenho na minha carteira, que estão em alta, tanto de ações quanto fundos imobiliários. CPTS, Betal, Semin
e Sanepar, 2 fundos imobiliários e 2 ações. Olhando aqui os meus proventos desse mês foram de 141,22. Tenho mais alguns, tenho mais saldo para receber, né, galera? Aqui, ó, o BTLG vai me pagar hoje, o dia que tá saindo o vídeo, 4,68 e o XPML vai me pagar mais 92 centavos. Calculando assim, 4,68 mais 0,92 dá 5,60, é o que eu tenho para receber aí no dia de hoje. Já tá tudo aqui, ó, galera, na reserva de emergência, ó, dividendos desse mês, tudo calculado aqui certinho, e eu vou fazer esse aporte, né, galera? No mês passado foram R$153 que eu fiz de compra, esse mês foram R$146. Eu acho que eu vou aportar R$100, reaportar R$100 e vou deixar esses 46 aí para fazer um vídeo no mês que vem, inteirar mais um pouco de dinheiro e deixar um conteúdo legal. Tô com R$898 de queda, mostrei minha bolsa, né, galera? Tem fundos aqui que eu tenho mais de um ano aí, um ano e meio. Um dos primeiros fundos que tive na minha carteira foi o Betal, BTLG entrou depois, CPTS foi um dos primeiros. Eu tenho ele, galera, antes dele se desintegrar, eu não sei como que fala, se desdobrar, porque esse fundo aqui, ó, já foi de base 100, ou seja, o que é de base 100? A base dele é R$100, então não é um fundo de base 10. O que significa um fundo de base 10? Fundo de base 10, galera, é que o preço normal dele é de R$10. E um fundo de base 100, o preço dele normalmente é R$100. Ou seja, uma cota do CP se desintegrou, se desdobrou para... uma cota se desdobrou para 10. Então, como eu tinha 3 cotas, veio para 30, continuei comprando. Hoje tenho 65. O fundo diminui a quantidade de cotas dele, diminui não, se desdobra. Para quê, galera? Qual que é o intuito do fundo ao fazer isso? Eles conseguem aumentar a liquidez e o número de cotistas, ou seja, a liquidez do fundo fica mais alta, o número de cotistas sobe, pois um fundo de base 10 é muito mais barato do que um fundo de base 100 e acaba cabendo mais no bolso, no orçamento, né, galera? Por exemplo, comprei, sei lá, deixa eu falar aqui um exemplo de um fundo de base 100, comprei uma cota do HCLG, sobrou um dinheiro, não vou conseguir comprar outra cota, o que eu posso fazer? Colocar esse dinheiro que acabou sobrando, os R$20, R$30, em fundos de base 10, que eu consigo comprar vários deles, entendeu? Então é mais fácil você colocar mais cotas no fundo de base 10, porque ele chega num número mágico mais rápido e mais fácil. Então isso tem muito a ver na minha carteira de hoje. Eu tenho mais quantidade de cotas em fundos de base 10, porque eu acho que tem... Não, na verdade eu não acho, galera. Na minha estratégia é melhor comprar eles, porque, por exemplo, CPTS, estou recebendo 4,61. Comprando mais deixa eu ver, umas 30, 40 cotas, eu vou conseguir, por exemplo, comprar outra cota, supostamente. Então, eu consigo comprar outra cota e assim continuar reinvestindo. Eu não faço nessa estratégia, mas é uma estratégia muito boa. Esse mês eu vou tentar comprar esses fundos que estão muito negativos, como DCRA, FGAA11. Tem fundos aqui que, meu Deus do céu, acaba dando uma preocupação, sim. VGHF, Vigia, tudo abaixo de R$8 praticamente. Só o Vigia que não está, então acaba dando Nossa, gente, porque o Viur que eu tinha na minha carteira, eu acabei vendendo ele a 8 e pouco, ele está R$6 hoje. Então é algo que acaba preocupando, sim, pois é um fundo que eu tive há um tempo atrás na minha carteira. Fico preocupado com essas estratégias, fico meio receoso, nossa, o que eu posso fazer? E galera, é normal isso, creio que essa foi a maior queda que eu tive na minha carteira. Inclusive eu vou fazer um vídeo para falar com vocês sobre isso, o que pode ser feito, né, galera? Já falei em algum dos vídeos o que pode ser feito, mas não vamos tentar se preocupar com isso, né, galera? Porque é normal quedas na carteira, já tive muitas quedas na minha carteira. Essa é mais uma, né, galera? Infelizmente, muitos fundos caindo aí, acaba deixando preocupado, mas creio que é normal, né, galera? Pois nem todo momento vai estar lá em cima os fundos imobiliários ou ação, enfim. Aqui tem o 14 FIIs, né, galera? Como quem já acompanha o canal há mais tempo sabe. Tenho Vigia 11, R$2.500
aportados, Betal 2.100, JSRE 1.200. Então esse é o meu top 3 de fundos imobiliários que eu tenho mais dinheiro aportado, que está hoje. Tenho R$ 1.400 de queda, galera, então é uma queda muito alta mesmo. 10% é algo bem preocupante já. A partir de 10% fica mais preocupante ainda. Chegar nos 15, 20% vai me desesperar, sinceramente. R$ 2.800 de queda é muita coisa para mim. Não sei se eu teria psicológico para pensar em alguma estratégia para fazer. Não tenho muito dinheiro para fazer o reaporte desse mês. Esses R$ 160 vou deixar na minha carteira para se caso houver alguma emergência, enfim. Então, eu tenho R$ 146 para fazer o reinvestimento desse mês. Então, não é pouco dinheiro, mas tem que ser algo bem planejado, né, galera? Porque não é só chegar e comprar e achar que vai dar tudo certo. Com 18 anos, eu tenho R$ 16.000. É um bom patrimônio, sim, mas estava alcançando aí 18 mil, quase 19. Juntando aqui, tenho 17.600, né, galera? Aqui, ó, deixa eu ver, 17, calma aí. O valor aplicado foi de 17.364, então é um bom dinheiro aplicado, né, galera? Aqui, olhando minha carteira, apenas na Bolsa de Valores, eu comecei com R$ 15.000 lá em abril, no mês 4. No mês de maio, fui aportando aqui, porque eu tava passando de uma carteira para outra, então eu recebi os meus primeiros dividendos no mês de maio. No mês de abril, eu recebi uns 200, quase R$ 300, galera. Então foi algo muito bom. No mês de maio eu recebi 16 mil. Eu recebi não, galera, me perdoem. Eu tava com 16.333, R$ 291 de rendimento positivo. Então foi um rendimento positivo muito alto. No mês de junho, 12,14 de rendimento negativo. Isso aqui, galera, é com os dividendos também. Então os dividendos calculam para cima, foi o que eu recebi de dividendos, e o que a carteira desvalorizou ou valorizou para cima. No mês seguinte, eu recebi eu recebi 139,79 e a valorização foram de R$ 57. No mês de julho, no mês 7 agosto, 8, setembro, 9, no mês 7, no mês 8 eu recebi R$ 154, 498 positivos na carteira, então a carteira valorizou bastante nesse mês. E no mês de setembro começa a loucura, veio com R$ 77 negativo, 230 de desvalorização na carteira e R$ 153 de valorização. Até o presente momento desse mês, galera, tô com R$ 1.000,45 de desvalorização e R$ 904 de rendimento negativo. Então a carteira vem com muitos problemas. É uma estratégia que a gente tem que fazer para tentar diminuir esse prejuízo. Calculando aqui os dividendos desses últimos meses, né, que eu tenho, que são 6 meses, foi 193,61. Calma aí, galera, 193,60, 193, e galera, 193,61 mais 152,78, que foi do dividendo de junho, 139,79 de julho, agosto 154,39, no mês de setembro 153,29, no mês de agosto 141,22. Então, até o presente momento desse ano eu recebi R$ 935 apenas nessa carteira. De janeiro, fevereiro, março e abril, eu tenho certeza que eu recebi pelo menos uns R$ 600 aí de dividendos, pois no mês de abril eu recebi R$ 200, calculando esses 3 meses, juntando, se eu não me engano, dá mais sim de R$ 300, né, 400. Então foi um bom dividendo esse ano que eu recebi, mais de R$ 1.500, acabei reaportando. Enfim, né, galera, o que mais sobe os nossos dividendos também são os proventos. Hoje eu tô recebendo R$ 146, mas futuramente eu vou estar recebendo 200, 300, e esses R$ 300 vão acumular no meu aporte. Por exemplo, daqui a uns 3, 4 anos vou estar recebendo, por exemplo, 170,
Calma, galera, vou estar aportando R$ 500, por exemplo, e tá recebendo 600 de dividendos e reaportando. Então, os dividendos são o que mais te ajuda nessa carreira. Então, por isso que eu tenho R$ 16.000 investidos. Creio que eu aportei aí do meu bolso e do da minha mãe, né, galera, que ela me ajudou nesse sonho. Então, eu não entrei sozinho. Uns 12, 13 mil aí, galera, e esses 3 mil aí foram uns R$ 2.000 aí, pelo menos, de dividendos que eu recebi, com aportes, reaportando os dividendos, acabei aumentando muito mais. Então, isso é muito bom, galera, receber cada mês mais dividendos e mais dividendos. E esses dividendos viram cotas e esse mês aqui eu consegui acumular aí R$ 146, mais ou menos, uns 146,80 e pouco, porque eu vi que tem uma cota a menos aqui do CPTS do que eu tenho na minha carteira. Então, por isso, galera, esse mês aqui vai ser um mês bom de dividendos, apesar dessa queda inteira que está tendo na carteira. Não foi o meu melhor mês de dividendos, foi um mês, ao contrário disso, foi um mês bastante negativo. Mês de outubro foram 146,82. No mês de setembro foram 151,99 que eu teria recebido, na mesma quantidade de cotas que eu tenho hoje. Então, para essa proporção de cotas que eu tenho em outubro, que eu vou receber 146,82, no mês de setembro eu teria recebido 151,99. No mês de agosto eu teria recebido um pouco menos, 151,87. No mês de julho eu teria recebido 144,82. No mês de junho eu teria recebido 144,01. E no mês de maio eu teria recebido 142,64. Então, a cada mês a gente muda, galera, bastante os dividendos. Começaria lá no ano recebendo pela essa mesma quantidade de cotas em R$ 140 praticamente. No mês de janeiro foi um mês muito fraco de dividendos. No mês de fevereiro, se eu não me engano, que é um mês com menos dias úteis, então acaba rendendo menos os CRIs, enfim. Tem uma questão bem burocrática, né, galera, por causa dos dias úteis do mês, que acaba rendendo aí os dividendos dos fundos que paga. Então, os dias úteis acaba rendendo o dinheiro dos CRIs, dos CRAs, enfim, é uma estratégia muito longa, é algo muito complexo de explicar somente em um vídeo. O vídeo de hoje ficou bem longo, galera, foi um vídeo de mais de 16 minutos aí, creio que passou até dos 17. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. A estratégia tem que ser planejada, você tem que saber o que vai fazer na sua carteira. O meu rendimento começou lá com 15.490 e hoje estou com 16.458, com uma queda de R$ 904. Deixa eu ver aqui, galera, se eu não me engano, tem como mostrar aqui o total, tanto de queda quanto... Aqui, ó, galera, nesse período inteiro eu recebi R$ 101 no positivo. Então, apesar de tudo, apesar de todas as desvalorizações, eu tô no positivo, R$ 101 com os dividendos e tudo, reinvestindo. E, enfim, de entrada foram R$ 18.000 e de saída R$ 2.500. E é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse, foi bem longo até, e espero que todos tenham gostado. Se gostou, peça seu like. Vou trazer um vídeo aí dos meus dividendos desse mês e também trarei um vídeo reinvestindo aí uma parte desses dividendos. E é isso, vejo vocês em um próximo vídeo. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Vejo vocês em um próximo. E é isso, fiquem com Deus, galera. Um beijo a todos. Quem quiser alguma dica de investimento ou conversar comigo, meu Instagram vai estar aí na descrição. E é isso, valeu, tamo junto, é nóis, beijo a todos.